Ela escolheu medicina para cuidar da vida das pessoas. Ela cuida de gente, especialmente de gente que já não tem mais tempo de vida. A médica geriatra Ana Cláudia Quintana Arantes é autora de A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver e é a entrevistada de hoje, do Prazer em Conhecer. Obrigada por ter aceito a entrevista. Áurea. Fiquei super feliz de te ver de novo e de ter lido o seu livro, que foi um grande aprendizado. Você fala tanta coisa que promove a reflexão, Ana. Eu queria que você explorasse um pouquinho para a gente, especialmente para quem já... Quem pode refletir sobre esse tema, que tem interesse sobre esse tema, qual é o grande aprendizado de quem está na reta de saída, na linha de chegada? Como é que a gente pode interpretar isso? Eu penso, Aura, assim, diante de tudo que eu tenho vivido, né, nesses anos acompanhando essas pessoas nessas condições, e ainda acompanho, né, porque eu ainda estou na ativa desse trabalho, a grande experiência de você tomar consciência do seu tempo, que esse tempo é finito. E que muitas vezes as pessoas só se dão conta disso quando elas recebem um diagnóstico de uma doença muito grave. Porque aí elas entendem que é possível que a vida acabe, embora para todo mundo vai acabar. Não necessariamente passando por um processo de doença, a maioria de nós vai passar por um processo de doença. Mas quando você toma consciência do seu tempo de vida, você começa a fazer escolhas mais lúcidas em relação ao que fazer com o seu tempo. Esse é o grande... penso que é o grande presente que vem dentro desse livro, é a possibilidade de você ter consciência do que fazer com o seu tempo. Mas a gente não precisa desse momento do diagnóstico para ter essa consciência, né? O que você acha que pode ser o determinante para as pessoas virarem essa chave e pensarem sobre esse tempo finito, independente de terem uma doença à vista? Eu vejo que existe muito preconceito para tocar nesse assunto. Então as pessoas têm medo da morte e elas abominam a possibilidade de conversar sobre esse assunto. Porque vai dar azar, porque é um assunto mórbido, não tem coisa melhor para falar do que falar da morte. Mas as pessoas que fogem do assunto, na verdade, elas fogem da própria vida delas, porque elas colecionam momentos totalmente fúteis, totalmente sem sentido, superficiais, porque elas não dão conta de se aprofundar no sentido da própria vida. Então elas querem evitar falar no que tem fim, e qualquer coisa que tenha fim, inclusive a vida. Não tem necessidade de você estar doente para poder tocar nesse assunto, mas muitas pessoas só vão ter coragem de tocar nesse assunto quando tiverem um diagnóstico, o que eu acho que pode ser uma medida bastante imprudente, porque é possível que quando você tiver o diagnóstico de uma doença grave, você não tenha condições físicas, emocionais, familiares, até espirituais, de contextualizar a sua vida num curto espaço de tempo. Então, se você pensa sobre esse assunto, conversa sobre isso antes de você adoecer, você vai poder fazer bom uso do espaço que você tem de saúde, por exemplo, para poder viver uma vida que vale a pena, entendeu? Isso não significa atrair a morte, né? Como se você estivesse planejando morrer. Não, você pode ter muito tempo de vida pela frente. Eu brinco que eu falo disso há 25 anos, não morri ainda. E pelo contrário, assim, um dos grandes presentes que eu recebi para minha própria vida foi essa capacidade de ter lucidez para as minhas escolhas, o que eu faço com o meu tempo, o que faz sentido, o que não faz sentido sofrer por, né? Então, falar sobre a morte te dá mais autonomia na tua vida. Eu falo que conversar sobre a sua própria morte é um acelerador de felicidade. Uau. Porque você consegue tirar o que contamina a sua percepção de felicidade. Porque não vale a pena. É o tipo da coisa que é desperdiçar seu tempo, sua energia. E a conversa sobre a morte, ela propicia isso. É claro que por ser geriatra, trabalhar com cuidados paliativos, você pratica isso todo dia, está no meio, isso te facilita o aprendizado, né? Mas você acha que antes disso, alguma coisa já te adiantava que você levava jeito para pensar sobre a morte, vamos dizer assim? Isso já era mais próximo de você, dá a impressão que você já tinha alguma afinidade com esse tipo de estudo? Na verdade, assim, o meu caminho não foi um caminho tão luminoso como é o caminho de muitas pessoas agora que tem o livro para ler, tem o vídeo para assistir, tem espaços abertos para conversar sobre isso. No tempo onde eu me interessei por esse tema, era um tempo muito difícil, porque dizia respeito a uma perda na minha família, né, das condições de saúde da minha avó. Quando entrei na faculdade, dizia respeito à perda da vida e da qualidade de vida das pessoas que eu cuidava, porque na faculdade a gente não é ensinado a cuidar do sofrimento das pessoas. Não tem jeito, abandona elas, porque não tem o que fazer com a doença, não tem o que fazer com a pessoa. E isso foi um espaço muito sofrido para mim, de entrar em contato com todas essas perspectivas de impotência e ter que engolir a frase "não tem nada para fazer".
E eu não engoli a frase, eu fui em busca da resposta que me pudesse ensinar o que fazer quando não tem nada para fazer. E aí foi quando eu aprendi cuidados paliativos, que é essa área da assistência que vai oferecer os cuidados para as pessoas quando elas têm uma doença que ameaça a continuidade da vida delas. E isso faz com que, para além do diagnóstico, elas tenham muito sofrimento físico, emocional, familiar, social e espiritual. E aí eu aprendi o que fazer com esse sofrimento. E isso fez com que eu pudesse permanecer nesse trabalho, porque sem saber o que fazer a gente não suporta. Quem tem a chance de estar num hospital, em fase terminal, e ser cuidado dessa forma, com cuidados paliativos, você acha que morre melhor? Dá para falar assim? Eu diria que a pessoa vive melhor até o dia que a morte chega. Porque tem muita gente que me pergunta assim, você é a médica que ajuda as pessoas a morrerem? Eu falei, não precisa ajudar ninguém a morrer. Você não desliga o aparelho de ninguém. As pessoas já nascem com esse aplicativo instalado de morrer. Todo mundo sabe morrer. Só que o tempo entre você ficar doente e você morrer pode ser preenchido por muito sofrimento. Até num grau que você pode até pedir para morrer, achando que a morte é uma saída para aquele sofrimento todo que você está vivendo. E o meu trabalho diz respeito a aliviar esse sofrimento. Então, até que a morte chegue, a pessoa vive uma vida muito boa de ser vivida. É esse o propósito desse trabalho. Agora, quem tem um entendimento sobre isso, como você e as pessoas da sua equipe, claro que dão uma assistência adequada para quem está ali no leito do hospital. Mas eu imagino que a família ainda tem um apego, né? Talvez não queira deixar a pessoa ir, né? Isso pode atrapalhar um pouco esse processo? Isso aumenta o processo de sofrimento, mas o que eu vejo é que muitas vezes o próprio paciente, ele concede mais tempo para que as pessoas possam se preparar. Não é que ele vai ficar curado e vai acontecer o milagre. Se acontecer o milagre, todo mundo está preparado para o milagre, né? Então a gente precisa combinar que não precisa se preparar para tudo dar certo. Você precisa se preparar para um plano B. E esse plano B, muitas vezes, ele é permeado pela paciência, pela amorosidade, pela compaixão do próprio paciente pelos familiares. Então, você tem um filho que não aceita. Às vezes, o paciente vive um pouquinho mais para que esse filho possa elaborar esse processo. E tudo que a gente não aceita, Áurea, tem a ver com tudo que não vivemos. Então, uma forma de você prevenir esse sofrimento do fim da vida das pessoas que você ama é você viver uma vida com elas com a qual você tenha força para lidar com a ausência delas. Então, não deixa para viver depois. Porque o que em geral acontece é que as famílias precisam de mais tempo, porque elas não viveram o tempo que tinham para viver. Então elas querem mais para frente. E nem sempre é possível. E esse processo de morte pode gerar arrependimento para quem está morrendo e também para quem fica aqui, né? Porque é como você disse, não tive tempo, eu não fiz tudo que eu queria, agora eu vou falar que eu amo, né? Senão eu vou me arrepender. Ou até se arrepende porque não deu tempo. Quando você tem uma perda súbita, aí não dá tempo de você repensar e se arrepender. E é um lamento, eu falo, não é arrependimento, é um lamento. Não tem como voltar atrás. Mas quando você tem a perspectiva de uma morte anunciada, né? Você tem um diagnóstico de uma doença grave e a morte vai acontecer em algum momento, esse tempo, até que a morte chega, você pode reconfigurar essa relação. Você pode viver aquilo que não foi vivido, falar o que não foi dito, ouvir o que não foi dito também pela pessoa que está doente. E aí você tem essa possibilidade de um arrependimento que pode ter conserto. Agora, tem muitas coisas que não tem mais conserto, porque o tempo está acabando e não vai dar tempo de você voltar atrás. Por isso que é interessante quando você olha para essa morte como uma grande amiga, como uma grande parceira que te orienta, fala, olha, melhor você não ir por aí, porque depois pode ser que não seja uma boa lembrança para ficar. Né? De qualquer maneira, é um processo de autoconhecimento, né? Sem dúvida alguma. Ler o seu livro me fez pensar em várias coisas, né? Tem muitas reflexões. E quando você fala de se preparar para a morte, cada um de nós, e também, talvez, dá para incluir, se preparar para a morte dos entes queridos, né? Das pessoas que estão mais velhas na família, que naturalmente seguiriam antes. Isso tudo faz a gente se tornar uma pessoa melhor? Ai, faz você ser uma pessoa melhor e mais legal que isso, faz você ser mais feliz. Porque você fica numa insuportável felicidade de poder perceber o valor que as pessoas têm na sua vida e que você sabe que elas têm esse valor. É muito ruim quando você descobre o valor de alguém depois que você perde a pessoa. É como se você tivesse faltado na sua vida. Você
você pode faltar em a vida de um monte de gente, mas na sua você não pode faltar. E aí, quando você começa a perceber o valor de alguém só o dia que esse alguém vai embora, mostra que você não está atenta para aquilo que você está vivendo a cada dia com as pessoas que são importantes para você. Então, quando você toma consciência disso, como eu falei, além de você ser uma pessoa melhor, você fica muito mais feliz, porque você coloca aquele tchau no domingo, sabe, almoço do domingo, você vai na casa dos seus pais, tal, que você vai embora e fala tchau, eles estão lá na porta, casalzinho ali na porta falando tchau, você fotografa aquela cena na sua mente, porque pode ser a última vez, né? E aí depois, provavelmente você vai até parar o carro, descer e lá dar mais um beijo e um abraço neles. E aí isso vai deixar o domingo deles mais gostoso e você vai voltar para casa mais completa. Eu fiz tudo que eu precisava fazer hoje, entendeu? Esse entendimento não pode dar uma certa agonia, assim, ai, pode ser a última vez, como uma neura, assim, de, ai, já que pode ser a última vez, eu vou lá, dou mais um beijo, eu vou lá, quero ficar mais tempo. Como é que a gente consegue administrar isso, saber o ponto exato de ter esse desapego e, ao mesmo tempo, a consciência de que isso pode acontecer? Porque vai acontecer, como você disse. Essa percepção da neura, né, é meio quem gosta de fazer drama. Quem gosta de fazer drama vai fazer drama com qualquer coisa. Vai estar na piscina de rasa infantil e vai estar gritando por socorro que está afogado. Então, esse espaço entre o demais da conta e o adequado e o nada é um espaço que precisa ser experimentado. Você precisa se jogar para mergulhar com os tubarões, entendeu? Você não adianta você ficar pensando, mas tem 10 metros ou 20 metros, eu vou de escafandro ou eu vou só com um cilindro de oxigênio. O que eu vou fazer? Como eu vou viver isso? É um processo que precisa ser experimentado. Você vai aprender fazendo. Você vai aprender fazendo. Então, como é que você vai amar? Você vai aprender amando, né? Então, esse momento entre você descer 3 vezes do carro e uma vez que você fala assim, ai gente, desculpa, eu tô atrasada, eu preciso ir, cabe na sua realidade, cabe na relação que você tem com aquelas pessoas. Tem gente que vai descer 3 vezes, tem gente que vai falar tchau pelo WhatsApp, mas está fazendo o melhor que pode. Não é o melhor possível, é o melhor que pode fazer. Na verdade, é o melhor possível, não é o melhor idealizado, né? Às vezes não dá pra gente fazer, às vezes os pais moram fora, você tem um filho que mora fora, você não pode ir lá abraçar 10 vezes no dia, mas você pode se comunicar, né? E você fala no livro que quem está longe disso, ou quem não se permite ficar próximo dessa reflexão, acaba vivendo sem saber por que viveu, né? É meio como se fosse nos filmes aí que mostram zumbis. E a pessoa que só falta morrer fisicamente, porque o resto ela já matou tudo. Ela já matou as relações, ela matou a ligação dela com ela mesma, ela matou a ligação dela com o que ela considera sagrado. Então ela já é uma pessoa morta, ela está só fisicamente viva, ela está ligada no mundo concreto. E esse mundo concreto, ele é a coisa mais vulnerável que existe. Assim, o que se perde de fato é aquilo que é concreto. O que é intangível não se perde nunca. Então, se você investe toda a sua energia para as coisas que você quer, você pode pegar, que você pode dizer é meu, você está investindo em algo que vai desaparecer. Agora, se você investe a sua energia em amorosidade, em presença, em paz, em cuidado, isso não se dissipa nunca. É inesquecível para todo mundo que fica. Então, a pessoa que é muito material, não material no sentido assim que eu falo assim, então não vamos ligar para as coisas da matéria, vamos ligar só para o espírito. Não é isso, mas você colocar a matéria como um instrumento de viabilização do imaterial. Então, o meu corpo me serve para que eu seja capaz de chegar até aqui e me encontrar com você. Mas o que me modifica não é a minha capacidade do corpo, é o encontro. E é para isso que serve um corpo, para poder encontrar com outras pessoas. Para isso que você faz a manutenção da sua nave, né? Para que você possa transitar nesses encontros, porque são os encontros que te transformam, não são as coisas, né? E esse viver, mergulhar intensamente, eu imagino que deva facilitar para a hora H, que eu acho que cada um deve saber, né? A não ser que seja subitamente, que está na hora de ir, deve facilitar para que isso seja não desesperador, né? Mas algo natural, como se você tivesse a conclusão de que, chegasse à conclusão de que eu fiz o que eu pude, estou deixando aqui meu legado e vou, porque é isso. Não tem como ficar. Não eternamente. Tem como ficar. Não tem. Então eu falo assim, tem as pessoas que falam assim, não, mas você vai falar de morte, eu não quero falar sobre morte. Não se preocupe, você não precisa falar sobre ela, porque você vai morrer também. Entendeu? Assim, é um assunto que não é necessário que você fale sobre isso.
o efeito colateral de falar sobre isso que você vive melhor. Mas caso você tenha muito medo, não querer falar, fica tranquilo que morre também. Tem um negócio interessante que você fala que é, algumas pessoas lidam com isso da seguinte maneira: eu quero fazer de conta que não existe, então como eu não estou vendo, como eu não sei exatamente para onde eu vou, o que vai acontecer depois, faz de conta que não existe, então eu não falo disso, né? Isso é se enganar. Na verdade, é se fazer de bem bobo, né? A pessoa se acha muito esperta de fingir que isso não está acontecendo, mas isso está acontecendo e isso vai permear cada uma das atitudes dela, porque tudo que ela fizer na vida dela não vai ter o valor que merece morrer por. Essa é uma expressão muito importante. Assim, pelo que você não vai ter uma vida totalmente humana se você não tiver nada ou ninguém por quem você morra. Você possa oferecer a sua vida por aquela pessoa ou por aquela situação. Então, você não pode terminar a sua vida sem saber o preço que vale a sua vida. E o preço que vale a sua vida, em geral, é o preço do amor. É alguém que você ama muito, você fala, morreria por você. Só que de verdade, assim, mesmo que você me ame muito, você vai poder falar isso pra mim, mas de verdade, você vai morrer por você. A tua morte cabe na sua vida. E aí eu digo que a gente precisa viver uma vida que vale a nossa morte. Porque a nossa morte é o maior presente que você pode oferecer para alguém que você ama, que você fala assim, eu amo tanto você que eu morreria por você. Esse é o maior presente que você pode dar. E é algo tão raro, né? Que se torna precioso. Preciosíssimo. Então, você morreria pela sua própria vida? Você olha para sua vida assim, não, minha vida vale a minha morte. Aí você está vivendo uma vida grandiosa. Que papo profundo. Eu queria de verdade que todo mundo pudesse ter a oportunidade de conversar com você, porque as reflexões são muitas, variadas. Eu acho que cada um que está assistindo a entrevista pode voltar no início, assistir de novo, porque é muita informação. Né? Eu falo que essa conversa sobre a morte é uma conversa viva, porque ela é como se fosse tem um livro, acho que é do Borges, Jorge Luiz Borges, que é um livro de areia, que fala que é um livro que você abre numa página e você nunca encontra a mesma página, mesmo que você procure. E o livro nunca tem fim. Cada vez que você abre a última página, quando você vai olhar, tem mais um capítulo para ler. E é um conto de um livro mágico que chama Livro de Areia. Eu falo, o tema da morte é o livro de areia. Porque cada vez que você abre, você pode pensar que é a mesma conversa, mas não é. Você pode pensar que está no fim, pode não ser. Então, é viva, é uma conversa muito, muito do improvável, do impensável, do imperdível e para ficar inesquecível depois. Né? Vai ficar para todo mundo que ouvir. Essa investigação ajuda a amadurecer, né? A lidar com as emoções e a viver melhor, como você diz. Esse é o efeito colateral principal desse efeito processo, colateral. né? Ana Cláudia é uma médica diferente, deu para perceber. Não fala difícil, fala diretamente, inspira, toca lá no ponto. Muitos parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza que você faz muita diferença na vida das pessoas que passam pelas suas mãos como médica, né? Com esse olhar empático. Desculpa. Compassivo. Você diferencia, foi um aprendizado para mim, a empatia da compaixão, né? Para não sofrer. Porque a primeira coisa que eu penso é isso. Nossa, ser médica, lidar com a morte, será que eu vou conseguir? Eu vou chorar toda vez que isso acontecer. Né? E você conta muito isso no livro, né? Do que você já viveu nesse aspecto. A gente não tem a cultura de entender o que é a morte. Não. Se a gente pudesse fazer festa de verdade, né? Homenagear o caminho da pessoa, o roteiro que ela trilhou aqui, eu acredito que tem algo melhor do outro lado. Eu quero pensar assim, para mim é importante pensar assim, né? Mas que venha só depois que eu tiver feito 1 milhão de coisas. Depois que você fez o melhor aqui, aí você merece o melhor lá, né? Ai, que bom, muito obrigada. Prazer em te rever, porque eu já conhecia. E quero recomendar de novo para você o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Tem aqui na Martins Fontes e nas principais livrarias do Brasil. Se você está longe de uma livraria, faça o pedido pela internet e não deixe de conhecer esse tema que pode fazer muita diferença na tua vida. Parabéns e obrigada. Bom trabalho.